Olá, meus amores do 7º ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice, para darmos início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Pegando nosso livro didático. Na aula de hoje nós iremos dar início ao capítulo 4 do nosso livro, tá bom? Capítulo 4 ele tem o título Reproduzindo imagens por meio da gravura. Neste capítulo, nós iremos conceituar gravura, saber o significado de gravura, e perceber diferentes formas de reproduzir e produzir uma gravura, tá bom? Então vamos lá, fazendo a leitura na página 41. O coletivo Raubdruckering, essa palavra em alemão significa impressoras piratas, foi criado por um grupo de artistas de Berlim. Seu trabalho consiste em gravar elementos das ruas em bolsas e camisas. A técnica baseia-se em aplicar tinta em tampas de esgoto, placas e outras superfícies encontradas nas ruas e imprimir nos tecidos e papéis desejados, como você pode ver nas imagens aí da página 41. Eles pegando aí as figuras de tampas de bueiro, dentre outros elementos encontrados cotidiano das ruas, né? Na página 43, o que as outras pessoas pensam sobre. Muitas pessoas costumam confundir imagens e ilustrações com gravuras. A gravura é uma forma de produzir uma imagem e repeti-la várias vezes. Vamos ler aqui algumas definições que foram dadas, certo, para essa técnica de gravura. Qualquer ilustração impressa. Arte ou técnica de gravar. Trabalho feito por gravador. A chapa serve para imprimir o desenho. A gravura tem importância na impressão artística e na impressão comercial. Essa é a primeira definição que foi dada aí. Está disponível no site www.dicio.com.br/gravura. Outra definição. De um modo geral, chama-se gravura o múltiplo de uma obra de arte, reproduzida a partir de uma matriz, mas se trata aqui de uma reprodução numerada e assinada uma a uma, compondo desta forma uma edição restrita, diferente do pôster, que é um produto de processo gráfico automático e reproduzido em larga escala sem a intervenção do artista. Essa foi a definição dada por Mário Andrioli. A gravura é uma das manifestações mais antigas da humanidade e em seu processo de elaboração, o modo de impressão e gravação de imagens se modificou inúmeras vezes. Antigamente, no processo de criação de uma gravura, era necessário ter uma matriz para ser gravada, que poderia ser uma pele, uma madeira ou ferro, e a intermediação da tinta e do contato com o suporte, que é o papel ou o tecido, para produzir a imagem. O material da matriz é o que classifica o tipo de gravura que está sendo produzida. Em muitos casos, a gravura é assinada e enumerada uma a uma, caracterizando uma edição limitada pelo autor. Com o aprimoramento das técnicas, ao longo do tempo, o modo de produzir a arte da gravura passou a interagir com outros processos, as novas tecnologias, por exemplo. Agora, a gravura depende não só do trabalho do artista, mas também do trabalho do impressor. Ou seja, o artista muitas vezes também é um impressor. Controla os segredos do processamento da matriz e de sua reprodução fiel, tá certo? Então é isso. Na próxima aula nós vamos conhecer um pouco alguns tipos de gravura. Mas agora, por enquanto, vamos descobrir a história da gravura, tá certo? Como foi que começou essa técnica? A história da gravura é mais antiga do que muita gente imagina. Ela foi particularmente importante no século II, quando os chineses, por meio de pedras e madeiras, gravavam a sua arte. No Ocidente, a gravura teve seu início junto com o surgimento do papel, no século XIV. Porém, foi em meados do século XV, na Alemanha e na Itália, que a técnica começou a ganhar fama. Desenvolvido por ourives, esse método se propagou por toda a Europa. Desse período em diante, os artistas que utilizaram a gravura no Ocidente começaram a ser chamados de mestres da gravura. Um dos primeiros trabalhos conhecidos da arte da gravura foram feitos pelo mestre E.S. Era um alemão anônimo que ele assinava colocando essas letras E.S. em suas peças.
Depois, Martin Schongauer obteve destaque nessa área. Além de Euripides, Schongauer foi um conhecido pintor alemão que produziu várias obras com esse método. Outro importante artista do período foi o mestre de Rosebud, que elaborou a famosa gravura Par de Amantes. Enquanto a gravura alemã sofreu forte influência do estilo gótico, a gravura italiana exibiu os traços renascentistas do período. Assim, no século XVI, a função de reprodução de obras por meio da gravura se estabeleceu. Considerado um mestre nesse segmento, Marco Antônio Raimondi ficou conhecido por propagar cópias das pinturas de Rafael. É isso? Também a gente pode observar um dos seus trabalhos, a ilustração Lucrécia, que era um exemplo desse tipo de peça. Um dos gravadores mais conhecidos da história foi Albrecht Dürer, o principal artista alemão do século XVI. A sua obra Rinoceronte é uma das mais conhecidas, que foi feita com a técnica da xilogravura em 1515. Nesse período, o universo da gravura passou a se tornar mais restrito à reprodução de pinturas. Essa tendência continuou durante o século seguinte, que contou com a popularização de técnicas como a gravura pontilhada e a da forma do giz de cera. Já no século XVII, o trabalho em gravura do pintor espanhol Francisco de Goya ficou conhecido. Por meio de suas peças, o artista fazia críticas à sociedade. Um dos seus trabalhos, Los Caprichos, é uma de suas principais obras. No século XIX, a evolução da comunicação resultou em maior interesse por peças de arte. Nesse período, o francês Gustave Doré criou gravuras consideradas obras-primas de ilustração. Já no século XX, artistas como Andy Warhol, que nós estudamos na aula passada, que fez parte do movimento pop art, artistas como ele utilizaram uma das mais famosas técnicas de gravura, que era a serigrafia, para compor as suas obras, certo? Então a gente pôde acompanhar aí essa evolução na história do uso dessa técnica de gravuras, tá certo, gente? Na próxima aula, como eu falei, nós vamos conhecer as técnicas para fazer esse tipo de arte, que é a gravura, tá bom? Então eu deixo um beijo para vocês, até a próxima aula.